Bem, turma, vamos começar a nossa matéria de hoje, do dia 17 do 4 de abril. A gente vai começar na página 303, Explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos. Além das teorias científicas, como a gente falou, teoria da evolução, seleção natural e etc., existem mitos antigos, diversas culturas e explicações religiosas sobre a origem dos seres humanos na Terra. Essas explicações existem há milhares de anos e variam de acordo com o lugar, o povo e a época em que foram criadas. Entre elas, há muitas que relacionam o surgimento do universo e dos seres humanos a divindades ou entidades de poderes sobrenaturais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a criação do mundo é atribuída a uma divindade feminina. Vamos ler o texto que fala sobre isso. Os gregos explicaram a origem do mundo com outro mito feminino, a da deusa Gaia. Doadora da sabedoria aos homens, ela limitou o caos, o espaço infinito, e criou um ser igual a ela própria, Urano, o céu estrelado. Pouco depois, Eros, símbolo do amor universal, fez com que Gaia e Urano se unissem. Desse casamento, nasceram muitos filhos, e assim a Terra foi povoada. A crença de que o universo foi criado por uma divindade feminina está presente em quase toda parte. Aí aqui a gente tem um afresco, que é uma pintura, uma parede, um vidro, alguma coisa assim, do século VIII, que representa a deusa grega Gaia. Vou mostrar para vocês. Isso aqui seria Gaia. A imagem como eles pensavam que ela poderia ser. Divindades masculinas, consideradas criadoras do universo e da humanidade, também existem em vários povos, culturas e tradições religiosas, como a hinduísta, Brahma, a islâmica, Alá, a cristã, Deus, a tupi-guarani, Tupã, e a iorubá, Obatalá. A tradição iorubá, por exemplo, a criação dos seres humanos é atribuída ao orixá Obatalá, que moldou com barro as figuras humanas. Entregou a elas o chamado sopro da vida. O que é orixá? A gente já viu essa palavra antes. Mas vamos ver aqui. Denominação dada pelos adeptos da cultura iorubá aos seres considerados divinos. Então, vamos pensar, por que tinha religião que achava que a divindade que criou os homens era uma mulher? Se a gente para pensar, numa época que as pessoas queriam procurar respostas, elas viam que a mulher dava origem a novos seres humanos, e por isso pensaram, bem, se a mulher dá luz a novos seres humanos, então o Deus que criou o mundo deve ser uma mulher, já que é uma conclusão meio lógica de algumas religiões. A conclusão do Deus criador sendo um homem já é um pouco diferente. Tem mais a ver com a cultura masculina e até do raciocínio da época que a religião foi começada a ser formulada. Vamos ver aqui a pergunta que o livro nos traz. Você conhece algum mito ou tradição religiosa que explica o surgimento dos seres humanos? Qual? Vou trazer uma para vocês, já que essas interações do livro, infelizmente a gente não tem sala e não tem como a gente fazer. Mas eu conheço a da mitologia nórdica. Sabe o Thor, da Marvel? Ele é o nome de um deus nórdico. O que é um deus nórdico? Dos povos que ficavam ao norte da Europa, conhecido também como os povos vikings. Na cultura nórdica,
A criação do mundo foi feita, é atribuída a Odin, porque ele criou os homens por uma questão de poder militar. Porque pros deuses nórdicos, o fim do mundo, que eles chamam de Ragnarok, é inevitável, mas ele era adiável. Quer dizer, ele vai acontecer. Não adianta você fazer alguma coisa que ele vai acontecer. Mas você pode atrasar ele. E aí, Odin pensou, eu preciso de gente para me ajudar a atrasar. Isso quer dizer guerreiros. Então, ele criou os seres humanos. Para os mais fortes dentre os seres humanos serem escolhidos para ir para um local de guerreiros chamado Valhalla, onde eles esperariam o dia do Ragnarok chegar para ajudar Odin a fazer o máximo possível para atrasar o fim de tudo. Viu? Existem outras explicações. Vamos ler uma explicação dos indígenas cachuianas para o surgimento dos seres humanos. Nesse caso, é o motivo de que Purã, que é a divindade indígena Tupi-Guarani, teve para criar os seres humanos. As criações de Purã. Dizem os mais antigos que foi assim que o mundo dos homens começou. Purã, um belo rapaz, foi criado da terra por ele mesmo, pois nasceu sem mãe. Cresceu até que se tornou um homem que conhecia as coisas da natureza e dos bichos. O homem nascido de si mesmo sentiu-se só. Resolveu criar alguém para conversar. Foi à mata, cortou um pé de tapirabá. Com a navalha que havia feito, começou a dar forma de gente ao tronco da árvore. Purã esperou anoitecer. No outro dia, ao olhar o tronco da árvore de tapirabá moldado na forma humana, ele viu um jacaré. Eu não quero conversar com o jacaré. Quero fazer gente. Decidido a tentar novamente, Purã derrubou outra espécie de árvore. Esculpiu, moldou, cortou aqui e ali. E no outro dia, foi ver o que tinha feito. Eu não quero conversar com anta. Quero fazer gente. Novamente, o homem que nasceu de si mesmo resolveu trabalhar em outra espécie de árvore. Dessa vez, ele usou um belo pau de arco. E, lá, ele havia feito gente. Animado, fazia mais e mais pessoas. Dizia para cada novo ser vivente: vamos fazer a aldeia rio abaixo. Ali tem mais água. E suas criaturas embarcavam em uma canoa para fazer a aldeia. O que Purã não sabia era que de todas suas criaturas que não conseguiam descer muito o rio, as criaturas não sabiam descer o rio. A cobra grande, que ficava à espreita, engolia as canoas com todos os que estavam lá dentro, de uma só vez. Uma arara gritou quando a última canoa desceu o rio. Uma mulher se assustou, se jogou na água, segurando-se em um galho. E imediatamente ela voltou para avisar Purã que a cobra grande havia engolido todos seus filhos. Furioso, Purã pegou a navalha e desceu o rio com a mulher. Ela avisou onde estava a cobra grande. E Purã conseguiu cortá-la ao meio. Todas as pessoas saíram vivas de dentro da cobra, antes de deixar a cobra grande apodrecer. Purã retirou todas as pinturas do corpo dela. E até hoje, o povo cachuiana usa esses desenhos para decorar seus objetos. E assim, conta-se entre os cachuianas, no Pará, como surgiram os homens. De acordo com os indícios cachuanas, quem foi o criador dos seres humanos? Isso é fácil. Purã. Como foi esse processo de criação? Bem, o texto nos diz que ele pegava uma árvore e ficava esculpindo.
E dali ele fazia alguma coisa. Primeiro ele fez um jacaré, mas ele não queria conversar com o jacaré. Ele queria fazer gente. Aí ele tentou de novo com outra árvore. Ele fez uma anta, mas ele não queria conversar com anta, ele queria conversar com gente. Então ele foi em uma outra árvore, a pau de arco. E esculpindo, ele fez gente. Essa é a explicação tupi-guarani para o surgimento dos seres humanos. Cidadania no dia a dia. A diversidade religiosa. Vimos que existem diferentes explicações religiosas para o surgimento do universo dos seres humanos. No território brasileiro, há o convívio de diversas tradições religiosas, pois nosso país possui uma grande diversidade cultural. Conheça a seguir algumas das principais religiões praticadas no Brasil. Tupi-Guarani. Os indígenas apresentam uma religiosidade bastante diversificada, que depende do grupo étnico a qual pertence. Não necessariamente Tupi-Guarani. Tupã é Tupi-Guarani, mas podem existir e existem outros povos indígenas que acreditam em outras divindades. Não é uma coisa só. Porém, algumas características de suas crenças são comuns a diversos povos indígenas, como a valorização da ancestralidade, quer dizer, dos mais velhos, dos que vieram antes da gente nascer, e da natureza. O cristianismo é uma religião monoteísta, quer dizer, acredita em um só Deus, que se fundamenta na figura de Jesus Cristo em seus ensinamentos. O livro sagrado cristão é a Bíblia, que apresenta as principais narrativas dessa religião. Para quem fica um pouco confuso, mas professor, existe igreja católica, existe igreja evangélica. Por que está falando só de cristianismo? Cristianismo é a crença em Jesus Cristo como Salvador. E dali foram vindo várias igrejas. Começou com a igreja católica, aí dividiu com a igreja católica, aí foi católica ortodoxa, aí veio protestantes e depois foram vindo várias outras. Por isso que existe essa divisão de igreja católica, igreja batista, igreja evangélica e por aí vai. O judaísmo teve início com o povo hebreu, principalmente com a figura de Abraão e sua crença monoteísta, um só Deus. O livro sagrado judaico é a Torá. Os preceitos do judaísmo foram criados por Maomé, reunidos no livro sagrado muçulmano, conhecido como Alcorão. O islamismo é uma religião monoteísta e apresenta muitos seguidores no Brasil. Uma coisa interessante: cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas três religiões acreditam no mesmo Deus. Mas peraí, não são diferentes? São diferentes, vou explicar. Elas acreditam no mesmo Deus, mas cada uma delas tem uma interpretação diferente do Deus e de algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o judaísmo é a origem ali. Vem de Abraão até Moisés. Eu acho que você já deve ter ouvido bastante a história dos judeus, do povo judeu. Aí vem a primeira diferença. Nós, a maioria da população cristã, a maioria da população que eu tô falando, a maioria da população brasileira que é cristã, os cristãos, eu falei nós, que eu me incluo, acreditamos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Os judeus não acreditam que Jesus Cristo era Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo foi uma pessoa, mais uma pessoa. Aí vem uma outra diferença. O islamismo acredita que os cristãos entenderam errado. Que o islamismo acha que os cristãos confundiram Jesus, que para os cristãos é o Filho de Deus. O islamismo acha que o Jesus era só um profeta. E aí eles tiveram um profeta deles também, que é Maomé. Essa é a diferença, entendeu? O básico que vocês entenderem é:
Judaísmo, cristianismo e islamismo acreditam no mesmo Deus, mas eles interpretam ele de forma diferente. E tem características próprias de cada um. Como eu falei, tentei explicar ainda mais ou menos agora. Qualquer dúvida a gente pode tirar depois lá no grupo. E temos as religiões de matriz africana, mais praticadas no Brasil, que são Candomblé e Umbanda. Ambas se desenvolveram no Brasil como herança dos povos escravizados, que trouxeram as diversas regiões da África seus costumes e crenças. O Candomblé, ele é uma religião de matriz afro-brasileira, e ela é mais próxima da religião Yorubá que existia na África. Que existe na África ainda, na verdade. Já a Umbanda, ela é mais originada do sincretismo. O que é sincretismo? É mistura das crenças afro-brasileiras com alguns pontos de tradição cristã. É ali que a gente vê a diferença entre Umbanda e Candomblé. Uma coisa muito interessante, a Umbanda surgiu em São Gonçalo. Se me lembro bem, foi ali em Neves. Infelizmente, a casa onde foi criada não existe mais, porque ela foi demolida. Embora a diversidade religiosa seja um direito garantido por lei, nem sempre é respeitada por todos. Você já presenciou, por exemplo, uma situação de intolerância religiosa? Eu já, gente. E aconteceu em lugares que eu nunca pensei que ia acontecer, como na faculdade. No Brasil, diariamente, ocorrem casos de pessoas que são discriminadas por conta de sua crença, ou por não seguirem nenhuma religião. Dessa forma, a discriminação e a violência religiosa ainda representam um grave problema em nosso país. Observe a imagem a seguir, que mostra uma campanha de 2016 do Senado Federal para combater a intolerância religiosa. Ele diz: intolerância religiosa, o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis. Quer dizer, você não pode pagar um dinheiro estipulado por lei para poder sair da prisão. E imprescritíveis, quer dizer, a pessoa que comete uma intolerância religiosa, o fato dela ter cometido isso nunca vai sair até que ela pague pelo que ela fez. O crime não prescreve, como a gente fala. Ele não é esquecível. E fala aqui, denuncie. Disque 100, caso você veja um acontecimento de intolerância religiosa. Essa aqui é o cartaz da campanha. Bem, a que a imagem nos descreve são várias pessoas de religiões diferentes dando as mãos, mostrando união entre as diversas religiões presentes no Brasil. Quais atitudes podem caracterizar a intolerância religiosa de acordo com a campanha apresentada na imagem? Essa é fácil, ela deixa bem claro: atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião. Esses são o que representa, segundo o que o Senado Federal nos fala, atitudes de intolerância religiosa. O que a campanha aconselha as pessoas a fazerem diante de casos de intolerância religiosa? Denunciar. Eles botam, inclusive, aqui o número para denunciar, que é 100.
100. Letra D. Converse com os colegas sobre outras medidas que podemos tomar para combater a intolerância religiosa em nosso país. Depois, produza um cartaz coletivo que incentive atitudes de combate a essa intolerância. Essa é uma atividade que vamos deixar aí para fazer para casa. Eu vou querer que vocês façam esse cartaz. Faz um cartaz aí de uma imagem que vocês acham que daria a ideia de que conseguiria combater a intolerância religiosa. E escrevam ideias de que vocês têm para combater a intolerância religiosa. Por exemplo, uma ideia que seu professor tem. Eu acho que as pessoas teriam menos intolerância religiosa se eles conhecessem coisas da religião da outra pessoa. Por exemplo, quando a gente aprendeu sobre Tupã, como ele criou os seres humanos na cultura tupi-guarani, a gente entendeu como eles pensavam, como foi a criação dos seres humanos. Entender como outra coisa funciona nos ajuda a quebrar preconceitos. E nos ajuda a entender por que a pessoa escolheu seguir aquela religião ou não seguir religião. Vamos, na 308 nós temos aqui uma atividade. Eu vou deixar lá para casa. E vamos para o povoamento da América. 309. Como vemos, os primeiros seres humanos se desenvolveram na África ao longo de milhares de anos. A maior parte dos especialistas que estudam como ocorreu o povoamento do nosso planeta afirma que, a partir da África, os seres humanos migraram para outras regiões do mundo. Primeiramente, deslocaram-se para a Europa, a Ásia e a Oceania. Depois, passaram a habitar regiões da América. Porém, esses especialistas estão longe de chegar a um consenso sobre como e quando a América foi povoada por seres humanos. Há muito tempo, diversas descobertas têm sido realizadas por pesquisadores, fornecendo subsídios, quer dizer, pistas, para a elaboração de novas teorias. Há poucas décadas, a hipótese mais aceita considerava que os primeiros grupos humanos haviam chegado à América por volta de 11.000 anos atrás, por meio de um fluxo migratório, quer dizer, uma onda de pessoas indo para um local, passando da Ásia para a América do Norte, ao atravessar o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma ponta lá do finzinho da Rússia com o Alasca, lá em cima do mapa mundi, que ele é bem pertinho o que quase une a Ásia e a América. Atualmente, novos vestígios encontrados comprovaram que a ocupação da América é mais antiga. A maior parte dos especialistas argumenta que ela ocorreu no mínimo há 15.000 anos. Além disso, muitos pesquisadores afirmam que várias levas de migrações humanas teriam percorrido diferentes rotas até chegar à América. Esses estudiosos propõem ainda que elas seriam grupos humanos de origens distintas, e não apenas asiáticos, como afirmavam teorias anteriores. E aqui a gente tem uma ponta de lança de cerca de 11.000 anos, que foi encontrada na América do Norte. A presença humana na América pode ser bem mais antiga. Recentemente, pesquisas realizadas nos Estados Unidos indicam a possibilidade de os seres humanos terem chegado à América muito antes de 15.000 anos atrás. O estudo dos ossos de um mastodonte, que é um ancestral do elefante, de cerca de 130.000 anos, encontrados em 1992 na Califórnia, sugere que o animal foi abatido por seres humanos, quer dizer, os humanos caçaram ele.
Caso se confirme essa teoria, os estudos e as datações sobre a presença humana na América serão revisados futuramente. E no Brasil? Vamos ver o que o livro nos fala. Pesquisas no Brasil. Você sabia que vários estudos sobre o povoamento da América são realizados no Brasil? As pesquisas desenvolvidas em nosso país contribuíram para o avanço de diversos conhecimentos sobre o assunto. Entre os pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo sobre o povoamento da América estão o antropólogo mineiro Walter Neves e a arqueóloga paulista Niede Guidon. Walter Neves liderou um grupo de pesquisadores e conseguiu reconstituir com base. Reconstituir é você refazer o que mais ou menos a sua ideia de como aconteceu. Com base em um fóssil de crânio, a face de uma mulher que viveu no Brasil há cerca de 12 mil anos, batizada de Luzia. Essa mulher teria feições de origens australiana e africana, contrariando os estudos que afirmam que apenas asiáticos teriam sido os primeiros povoadores da América. Aqui seria o provável rosto da Luzia. O fóssil de Luzia foi encontrado na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, sendo considerado o mais antigo fóssil humano da América. Niede Guidon afirma que a presença humana na América existe há cerca de 50 mil anos. Nossa, muito tempo atrás. Ela defende sua teoria com base em ferramentas de pedra encontradas no sítio arqueológico do Boqueirão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí. Mesmo tendo comprovado a ideia dos vestígios, Niede Guidon ainda trabalha para que essa descoberta tenha maior reconhecimento no meio científico internacional. Aqui a gente tem uma imagem de uma pintura rupestre, que é aquelas pinturas nas cavernas que os ancestrais faziam, encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. De acordo com estudos de Niede Guidon, algumas pinturas do parque datam de 35 mil anos atrás, muito tempo. E aqui está a pintura rupestre. 311. Hipóteses de povoamento da América, que quer dizer, ideias de como é que eles chegaram aqui. Com base no estudo dos vestígios da presença humana encontrados em várias regiões do continente americano, os pesquisadores elaboraram diferentes teorias para explicar o povoamento da América. Conheça algumas delas. Hipótese da Rota de Bering afirma que os primeiros habitantes da América vieram da Ásia por um caminho que teria sido facilitado, na época, por uma ponte de gelo formada sobre o Estreito de Bering. No caso, é a Rota Azul, que eu vou mostrar para vocês. É essa aqui, que eu passo aqui em cima. Eles teriam saído da Ásia e descido lá para dentro. Hipótese da Rota Transpacífica defende que os primeiros povoadores teriam se deslocado da Ásia para a América ao atravessar o Oceano Pacífico. Nossa, que oceano gigante! Navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações. Essa hipótese da Transpacífica é a verde. Eles estariam saído dali, debaixo da Ásia. Eles foram navegando de ilha em ilha, ilha em ilha, até chegar na América. Hipótese da migração atlântica defende que alguns grupos humanos teriam saído da Europa e navegado pelo Oceano Atlântico em pequenas embarcações até chegar ao norte da América. Essa aí é a setinha laranja. Europa aqui. Oh, nossa, mas é no outro canto do mundo? Gente, o mundo é redondo. Só para lembrar. Estão aqui na Europa. Aí eles foram seguindo. Aí foram navegando e desceram ali na América do Norte. E a hipótese da rota costeira.
afirma que os primeiros habitantes da América teriam navegado da costa da Ásia até a América do Norte, depois ido em direção ao sul, pela costa do continente. É a setinha vermelha. Começa ali na Ásia, aí eles vão indo de costa em costa, sempre onde eles podem ver o terra. Aí foram descendo na América do Norte, depois desceu ali em cima da América do Sul e foram descendo. E é isso. Eu vou passar agora um pequeno vídeo de revisão pra gente ver o que a gente viu nessa aula. Mas a nossa matéria acaba aqui na 311. Não se esqueçam, vou passar um vídeo de revisão e no final dele falarei qual vai ser a tarefa de casa.